Olá, estamos aí ao vivo então, nosso primeiro podcast. E vou deixar o Alex entrevistar o seu Ibirá Capoeirê. Então fique à vontade, eu vou fazer o teste de conexão lá fora. Nossos primeiros podcasts vai ser assim para nós testar, porque a gente é uma equipe pequena. E vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Como o André acabou de falar, tudo na vida é assim, é aprendizado, né? Então, é o nosso primeiro podcast, né? Então, o que acontece? Você não pode deixar de começar. Que às vezes você deixa de começar a fazer por medo. Ah, não tá legal. Ah, não vou numa festa porque meu cabelo não tá legal, não tenho roupa. Meu Deus, para com isso. Nosso podcast é o primeiro. Eu estou aqui, né? Pela G10 e com uma honra de receber uma pessoa. Agora eu vou falar quem é ele, né? Hoje temos um convidado mais do que especial. É um homem que carrega a força da ancestralidade, né? E o ritmo da capoeira, né? A capoeira, ele tem a missão, né, de transformar as vidas das pessoas através desse movimento. Do jogo, né, da ginga, desse aprendizado que ele teve, que ele ama fazer. Né? Ele é mestre de capoeira, palestrante, personal kids, é um verdadeiro guardião da cultura afro-brasileira. Diretamente de Balneário Camboriú, mas com raízes profundas em Santo Ângelo, né, no Rio Grande do Sul. Hoje vou mergulhar na trajetória de Ibirá Capoeirê. Tudo bem, Ibirá Capoeirê? Seja bem-vindo. Nosso podcast G10, com patrocínio aqui do André Flores. Olha, o André vai se apresentar aqui e depois eu vou fazer várias perguntas para ele. André, seja bem-vindo. Me fala uma coisa. Ibirá, desculpa. Como a capoeira pode ser usada como ferramenta educacional para as crianças? Em primeiro lugar, é uma satisfação estar com vocês e, na verdade, assim, eu estou retomando uma trajetória. Eu pratico capoeira há 35 anos, então estava um pouco afastado desde que eu mudei para cá, que vai completar 5 anos em setembro. Mas venho retomando essa caminhada, essa trajetória e buscando me reconectar comigo mesmo, com a minha ancestralidade, que talvez em algum momento eu perdi, ou como disse assim, talvez a gente negocia e às vezes tu acaba perdendo um pouco. Então às vezes você precisa se reconectar consigo mesmo. A capoeira, ela é uma ferramenta socioeducacional. Então, socioeducacional porque o sócio, no caso social, é a inclusão de todo e qualquer indivíduo, seja ele no ambiente da escola, seja ele no ambiente do trabalho, seja ele no ambiente familiar. Então a capoeira, ela é inclusiva pela sua essência. Eu trabalho há 26 anos, 27 anos praticamente com capoeira. Agora estava então um pouco afastado, mas assim, a essência do meu trabalho sempre foi a inclusão. Já trabalhei com alunos especiais em APAES, em várias APAES, na região do Rio Grande do Sul, onde eu morava, na região noroeste. Trabalho com alunos surdos, trabalho com PCDs, já trabalhei com deficientes visuais. E com qualquer pessoa que queira e se disponha a aprender, a ter uma experiência, a ter uma vivência. Então a capoeira, essa ferramenta social de inclusão, né? Educacional por quê? Porque a capoeira, ela tem a sua ferramenta. A capoeira, depois quando a gente for buscar uma definição melhor da capoeira, o que ela é? Ela é esporte, cultura e educação. Capoeira é esporte, cultura e educação. É esporte porque você tem o movimento corporal, você mexe praticamente todas os membros e os músculos do teu corpo. Ela
Não é que é o único esporte, mas é um dos esportes que vem logo após a natação. A natação é considerado o esporte mais completo, assim, porque ela trabalha, né, todas as valias físicas. A capoeira está incluída entre os esportes que vêm logo na sequência, que trabalham praticamente todas as valias. Você trabalha a tua capacidade cardiorrespiratória, a capacidade muscular, membros superiores, membros inferiores. Isso é o esporte, né? Ela é cultura, por quê? Porque ela tem uma musicalidade, ela tem uma história, né? A capoeira, ela nasceu no Brasil, mas criada por africanos, né? Ela traz na sua essência a África, né? É como a gente costuma dizer, ela foi parida em África e nasceu no Brasil, né? Muito bom. Então, ela carrega essa ancestralidade. Legal. E ela é luta, esporte, cultura, educação, né? E tem a parte da luta também, por quê? Porque ela nasceu na ânsia da liberdade. Então, o negro, ele usava a capoeira como uma ferramenta de defesa, camuflada, porque ela era proibida. Desde sempre ela foi proibida, já foi proibida, vamos dizer assim, entre aspas, e depois ela já foi proibida em lei, no Código Penal Brasileiro, foi proibida por muito tempo. Mas ela sempre trouxe essa ânsia de liberdade, essa ânsia de brigar contra aquilo que nos prendia. Então o negro, quando ele conseguia fugir, né, da senzala, quando ele buscava um quilombo, nesse percurso e mesmo no quilombo, ele não tinha armas, ele não tinha espada, não tinha arma de fogo, que já... a bacamarte, como se dizia antigamente, sim, que já existia. Então a única ferramenta que ele podia se utilizar era o corpo. Então a capoeira também foi uma ferramenta de luta, e aí luta mesmo, nesse processo de liberdade, de busca pela liberdade. Então, a gente pode fazer uma introdução, né, nesse contexto. E o meu caminho está por aí, está nessa... no resgate, na pesquisa. Eu busco pesquisar muito. Eu tenho, a minha origem é afro-indígena, então eu sou negro com índio. Eu nasci numa região no Rio Grande do Sul, uma região missioneira, Santo Ângelo, né? E a minha origem é afro-indígena. Bacana. Então, me diga uma coisa, antes aqui, né, da gente começar a gravar, eu perguntei pro Ibirá, por que Balneário Camboriú? E por que você escolheu aqui essa cidade para você morar? O que você tem a me dizer sobre Balneário Camboriú? Bom, eu moro praticamente 5 anos aqui. Tenho alguns laços familiares que já me traziam para cá. E a qualidade de vida, eu acho que é um fator que traz muitas pessoas para cá, né? Mesmo a gente entendendo que nem tudo é qualidade de vida, que existe todo um processo de sobrevivência, um processo econômico. Exatamente. Que você precisa conhecer, diferenciar do ser turista e ser morador, né? Exatamente. Então, se você consegue entender isso, e aí você consegue conciliar, então, pela minha natureza afro-indígena, eu gosto de mato, eu gosto de montanha, eu gosto de mar, eu gosto de água. E aqui eu posso praticamente ter um pouco de tudo isso, né? Unir útil ao agradável. Unir útil, claro. E aí a questão do trabalho, que cada um de nós tem que buscar a sua forma de sobrevivência, a gente vai executa nem sempre naquela função talvez que você gostaria de poder executar, mas enfim, você cumpre as suas obrigações, né? E ao mesmo tempo também vai conquistando outros espaços que daqui a pouquinho te permitam, né, viver mais conectado com aquilo que você prioritariamente busca. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já plantou alguma árvore? Já plantei árvore. Tem filhos? Eu não tenho filhos genéticos, tenho filhos do coração, vamos dizer assim dizer, né? Filhos genéticos eu não tenho. Já escreveu algum livro? Já participei de algumas coletâneas literárias, né, tanto com contos, com poemas também. Então já tive essa experiência. Muito legal. E esses filhos que você está falando que tem, né?
que são do coração. Me explica sobre isso, né? São adotivos ou não? Ou são alunos, enfim, eu não entendi muito. Num primeiro momento eu tive alguns filhos do coração que são sobrinhos, Sim. que de certa forma viveram algum tempo sobre minha responsabilidade, que agi como um pai com eles, né? Bacana. Buscando orientar, auxiliar em diversas circunstâncias. Num segundo momento, as relações que eu tive anteriormente que tinham filhos, e procurei tratá-los como filhos, como orientar, cuidar, ajudar e buscar aquilo que fosse necessário para que se sentissem, não mesmo não sendo meus filhos, se sentindo como tais, né? Bacana. E aí, como tu falaste em alunos, então tive muitos alunos que me tiveram como pai, como um segundo pai, e alguns praticamente como um primeiro pai, porque sempre trabalhei muito em projetos sociais, onde o público era muito famílias um pouco desestruturadas, ausência de pai, ou um pai que às vezes nem sempre era presente. Então muitos filhos, muitas dessas crianças que hoje já são adultos, já são pais também, né, tinham em mim uma espécie de pai também. Então, conversando, se aconselhando, buscando de alguma forma alguma orientação, né? E aí entra essa questão da capoeira lá, que é ajudar na formação do cidadão. Você não vai formar ninguém perfeito, porque nós não somos, eu sou feito de erros e acertos, mas a gente busca formar um cidadão que seja capaz de contribuir com a sociedade, com seus erros e acertos, mas que seja capaz de contribuir com a sociedade de alguma forma. Muito legal. Então, nesse contexto que, vamos dizer, a paternidade passa pela minha vida. Sim, pegando esse gancho aí, né, que você está falando aí, sobre a paternidade, e eu também, eu não fui criado, né, tive a presença ali dos meus pais e tudo, mas meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos, né, e de uma certa forma, hoje, tá vendo ali, atrás de você tá meu filho, né, o Daniel. Daqui a pouco eu vou ter que ir embora, ter que pegar o Davi na escola. Então eu acho muito importante isso, né? A presença, né? Paterna, independente se é de sangue, seu pai é de sangue ou não. E me fala uma coisa, eu vi lá no seu Instagram, né? Que você também é palestrante, então você é da comunicação, trouxe aí seu birimbau, né? É assim que fala? Isso. E tem muitas coisas ainda que vai vir. Me fala outra coisa, você gosta de chimarrão? Gosto de chimarrão, eu tomo meu chimarrão toda manhã, sempre que possível no meu trabalho, e no final de tarde também, às vezes é meia-noite e ainda estou tomando chimarrão. Que legal. Então, com relação ao birimbau que você trouxe aqui, eu queria que você desse aí uma palhinha pra gente, né, da arte, né, da capoeira, que o birimbau, vamos dizer assim, que tem o samba e aí tem o pandeiro. Então, no caso do birimbau, da capoeira, seria a cara, né, da capoeira, o berimbau, né? A unha e a carne. A alma da capoeira. A alma, no caso, né? Então mostra aí pra gente um pouco aí da sua arte, das suas habilidades, né? Pra todos nós. Apenas para contextualizar, né? O berimbau, ele não é o primeiro instrumento da capoeira. O primeiro instrumento da capoeira é um tambor. Né? É um tambor que é de origem africana, que era feito de um tronco de árvore, uma pele, enfim. O berimbau, ele entrou na capoeira em torno de 100 anos atrás, né? Que é também um instrumento de origem africana, né? Alguns chamam de urucungo, tem alguns outros nomes também, que ele é formado basicamente de um arco de madeira, de um arame. Antigamente se usava um cipó, e um porongo, que funciona como uma caixa porongo, de... eu nunca... É um porongo ou cabaça. No Nordeste se chama mais de cabaça. Muito legal. E antigamente se tocava ele com, né, uma madeira, ou que a gente chama de baqueta, né? Que é os instrumentos, né? Eu vou até pegar meu celular aqui para fazer essa transição aqui no meu celular, esse corte aí, que eu gosto muito, né, de cultura também, né? E o berimbau passou a ser o grande instrumento da capoeira. Ele passou a ser o instrumento que, como a gente fala, então, é a alma da capoeira. O berimbau é capaz de trazer, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, né, a nossa ancestralidade. Tem pessoas que, ontem ele estava comentando, fazendo uma oficina,
Tem pessoas que se sentem incomodadas com o som do berimbau, porque ele mexe com algumas coisas que talvez as pessoas não gostem, né? Com coisas das suas raízes, e ao mesmo tempo outras pessoas se fascinam porque justamente pelo mesmo motivo, né? Porque a gente é assim, a gente gosta de alguém, às vezes pelo mesmo motivo que o outro não gosta. É verdade. Então, né? O fulano fala muito, então, eu gosto de uma pessoa que fala bastante. E aí e se o outro, identifica, né? e me identifico. E outro já não gosta daquela pessoa porque ela fala muito, pela mesma característica. Vamos lá, então antes de você começar, eu só vou dar um toque aqui. 3, 2, 1, que eu vou estar ao vivo aqui no meu Instagram também. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui ao vivo, aqui através da G10. Um grande abraço aí, André Flores, ecossistema aqui que tá pegando muito aqui em Balneário Camboriú. E eu estou aqui com o Ibirá e ele vai tocar um pouco de berimbau. E essa entrevista, depois eu vou compartilhar com todos vocês. Vamos lá. Muito bom, hein? Parabéns. O berimbau e a capoeira, as músicas de capoeira, elas sempre buscam transmitir algo. Elas procuram ou contar uma pequena historinha, ou dar um ensinamento, dizer que você tem que se acalmar, dizer que você tem que correr mais. E contam histórias também, né? Então, se vocês permitirem, eu posso cantar uma música. Claro. Que fala um pouquinho, né? Que vai falar um pouquinho sobre a questão do respeito racial, da igualdade, claro. Enfim, né? Claro. Fica à vontade. Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar. Mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar e criou uma culelê. Acredita em candomblé e traz um sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. E traz um sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. Capoeira poderosa, jogo de libertação. E hoje aqui nessa roda, negros e brancos vão dar as mãos. Camarada, o que é meu camarada é meu irmão. Meu irmão do coração, camarada, é meu irmão. Parabéns. Muito bom. Cultura, muita cultura aqui hoje, aqui no G10, aqui em Balneário Camboriú. Estamos aqui com Ibirá. E olha, Ibirá, eu tenho aprendido muito aí com várias coisas, depois que eu conheci aqui o André Flores. A Char, você conhece a Char? Sim, ela que fez a aproximação. Olha isso. No grupo lá e encontrei meio por acidente e hoje faço parte do grupo e a gente realiza então as terças-feiras, quem tiver interesse, as terças-feiras 19 e 17, né, que o 7 lá é o número cabalístico lá, né? E às 19 e 17, todas as terças-feiras a gente tem uma vivência de capoeira, uma aula de capoeira, ali na rua 3000, na Atlântida, na rua 3000, na praia. E quando o tempo não permite, como foi o caso de ontem, a gente faz aqui na Passarela da Barra ali, rolou a aula também. Muito bacana. Eu vou fazer um corte especial aqui para minha amiga Char.
E esse corte, né, eu vou pedir um favor para você mandar esse recado aqui para ela, dizendo sobre o que você achou, né, enfim, tudo que você disse para mim, só através desse corte aqui, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito emocionada. Então, faço parte do GeForce atualmente, né? Através da Char, que a gente foi conhecendo, o que na verdade eu encontrei pelo site do André, e aí, mas a minha conversa primeiro foi com a Char. E a gente me identifiquei imediatamente com o projeto em si, né? E hoje eu vejo que é um grupo assim muito grande, que oferece diversas atividades, desde yoga, atividade de terapia, atividade de massagem, tem ginástica, tem funcional, tem capoeira. E é um movimento voluntário, que, claro que, como um movimento voluntário, também vai buscar seus apoios, né? Porque para a gente poder crescer, em tudo a gente precisa de apoio. Mas é um movimento maravilhoso, que eu fico muito feliz em estar participando e quero cada vez participar mais. Já coloquei para ela e me dispus, né, a participar e ajudar de alguma forma com a experiência que eu possa estar contribuindo. Bom, muito obrigado. Depois eu vou passar esse vídeo para ela, eu tenho certeza que ela vai gostar muito. Para quem quer começar aí a aprender a capoeira, criança, não é só criança também, né? Os jovens também, enfim, até idosos, né? Para quem quer começar com esse gingado, entender a capoeira, como que faz, fala com quem, enfim, me fala aí. Então, tem, através dos canais do GeForce, tem o Instagram, eu creio que tem no YouTube também, né? Eu não conheço muito ele, estou também entrando e me familiarizando, mas assim, a gente tem atividades de capoeira, no caso, às terças-feiras, às 19h17. Legal. Na rua 3000, né, na Atlântida, esquina com a 3000, entra na praia, vai encontrar. Às terças-feiras a gente tem capoeira e tem a constelação familiar, né? Que é um papo, uma terapia sobre a gente mesmo, sobre a família, sobre as harmonizações que a gente precisa fazer conosco, nos perdoar, né? Então, que também eu acho que na maioria das vezes é coordenado pelo Jorge. Isso. Mas existem diversas outras atividades. Mas às terças-feiras, especificamente, tem então a capoeira e a constelação familiar, 19 e 17. Quando está chovendo ou tem algum contratempo, a gente faz aqui na Passarela da Barra, então, no quarto andar ali. Bacana. Né? Da mesma forma também, a atividade é livre, então é livre e gratuita. Isso é importante. Não se paga nada e é aberta a todas. A gente tem, no primeiro dia a gente teve crianças de 6, 7 anos e tinha pessoas lá que eu acredito que tinham 60, 65 anos, né? E como eu falei no princípio, né, desse podcast, todos podem participar. Você pode não ouvir, você pode não conseguir caminhar direito, você pode ter a deficiência que tiver, porque todos nós temos algum tipo de deficiência. Exatamente. Né? Nós não somos perfeitos, nós não corremos com a perfeição adequada, nós nem sequer caminhamos muitas vezes, às vezes não enxergamos, usamos óculos, eu também uso, não estou usando agora. Então, tudo são deficiências que nós, de alguma forma, temos. Então, todos, de alguma forma, têm dificuldades e todos, ao mesmo tempo, podem fazer o que quiserem, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua vontade, né, e com o seu esforço. Então, é aberto a todos. Não existe... Eu, até hoje, não encontrei nenhum proibitivo, né? Eu já dei aula para cadeirantes, às vezes ele vai ficar na cadeira, vai brincar, vai mexer o seu corpo, vai tocar um instrumento, né? Tocar um pandeiro, tocar um berimbau, se ele puder, mas vai estar participando. Claro, né? Com certeza. Então, é para todos, né? Como a gente fala, a gente tem uma frase da capoeira que diz assim, talvez nem todos sejam para a capoeira, mas a capoeira é para todos. Então, você vai lá e se quiser você participa. Então, essa é a forma. A gente talvez vai ampliar os horários, criar talvez um outro momento, mas no momento é esse. Terça-feira, 19 e 17, Avenida Atlântida com a 3000, chegou na praia, estaremos lá. Ibirá, qual o momento que você pode dizer aí, você talvez seja até muitos momentos, né? Mas um momento só, marcante, né? Dentro
dessa trajetória aí da sua profissão como capoeirista, um momento aí que você possa destacar pra gente. Qual foi esse momento? Eu vou destacar dois, assim, um é um pouco difícil, né? Um é um momento assim que é de certa forma uma conquista pessoal, que é a minha graduação como mestre em 2014, porque na capoeira, para você chegar a mestre, você precisa no mínimo 21 anos para você dizer que Atuando, você né? estando praticando, atuando E comprovando isso. e a maestria ela é reconhecida pela tua capacidade técnica, não que você precisa ser um atleta, mas você precisa conhecer, né? Ser reconhecido por outros mestres. Então, a formatura de um mestre de capoeira, ela sempre vai ter outros mestres. Você não vai se formar só porque o meu mestre quis, por exemplo, Entendi. ou porque eu posso comprar e adquirir a minha graduação, né? Então, você precisa ser reconhecido pela comunidade da capoeira e você é reconhecido também pela comunidade onde você atua, né? O mestre de capoeira dificilmente ele vai se formar mestre só numa academia. Ele até pode chegar eventualmente, né? Mas o mestrado ele vem do reconhecimento da comunidade. A comunidade você enxerga em você alguém que transmite algo positivo para a comunidade, principalmente para jovens, adolescentes, enfim, né? Mas claro, para a comunidade como um todo. Então esse é um momento importante, né? E outro momento importante, eu poderia dizer assim, formei muitos alunos meus que hoje trabalham com a capoeira, incentivei eles como eu trabalhei muito em comunidade, eu sempre dizia, você não precisa sair da tua comunidade, né? Você não precisa deixar de ser quem você é, mas você pode mudar o teu futuro. Então tem muitos alunos meus que saíram numa situação difícil, complicada, onde o meio puxava eles para algo negativo, e hoje eles se formaram, muitos se formaram, conseguiram uma graduação, alguns em educação física, que é uma área que a gente se liga mais com a capoeira, e estão atuando, inclusive trabalhando com capoeira. Então, esse é um momento que não é um momento um momento, mas é de vários alunos que fizeram esse caminho, fizeram essa jornada, né? Então você vê, bom, eu acho que eu plantei uma semente que deu frutos. Mesmo que, talvez, eu sempre disse para eles que, na verdade, o objetivo maior é que eles crescessem mais do que eu. Alguns vão me passar e vão seguir adiante, e esse é o objetivo, né? E eu nunca vou nunca vou me sentir menor ou algo assim, se eles crescerem mais do que eu. Quer dizer que aquilo que de alguma forma eu contribuí serviu para que eles realmente evoluíssem. Que legal. Nesse momento, né, nós não estamos com a moça aqui para pegar ali uma água para você. Eu vou pedir para a produção fazer um corte para você. Eu vou lá pegar uma água para a gente. Estou vendo se está suado aí. E enquanto isso, eu quero que você me diga uma coisa. Você vai falando aí. Se você pudesse deixar um ensinamento, né, para essa geração, em poucos conselhos, quais seriam esses ensinamentos? Vou lá pegar água para a gente, tá bom? Certinho. É muito importante, né, que eu sempre digo que dar conselhos, né, é algo um pouco complicado, porque a gente é tão cheio de imperfeições, né, mas acima de tudo a gente ter, né, a clareza de quem a gente é, talvez, da onde a gente vem, as nossas origens, não fugir delas. Então esse é um princípio. E hoje, principalmente, aí, que a gente tem acesso a tudo, né? A gente tem acesso a tanta informação, o mundo, né, praticamente está aqui no celular. Você aprende capoeira pelo celular. Se você quiser, você vai no YouTube, você vai aprende a tocar berimbau, aprende a gingar, aprende a fazer vários movimentos. Mas ao mesmo tempo isso não substitui a experiência de você conviver com outras pessoas, né? Então a gente aprender a usar o digital, usar a ferramenta digital, que é tão bacana, que é tão legal, mas ao mesmo tempo, enquanto nos conectamos aqui, não nos desconectarmos das pessoas, não nos desconectarmos do mundo, né? Estarmos vivendo aquilo que nos cerca e não apenas, né, aquilo que nos conecta virtualmente. Então, eu creio que hoje é algo assim que, se a gente conseguir fazer isso, já seria uma grande vitória, né? Porque a gente vê tantas pessoas que vão se fechando,
se conectam com o mundo virtualmente, mas às vezes não conseguem se conectar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu avô, enfim, né? Então essa conexão eu creio que seja muito importante, né? Que seja muito importante para a gente fazer, né? Então, como conselho, eu acho que é isso, a gente aprender que podemos e devemos sim nos conectar virtualmente, mas sem deixar de nos conectarmos vivencialmente, né, com as pessoas, com aquilo que nos cerca. Assim como a gente, né, está aqui hoje, é uma vivência pessoal e ao mesmo tempo que se torna virtual, né? Mas que isso possa sempre coexistir, que a gente não se feche, né, numa conexão apenas. Então... E sobre o projeto, o que você diz sobre o projeto da GeForce? O que as pessoas que sabem que você está participando comentam? Fala pra gente aí. Então, eu estou no GeForce desde... Hoje fazem 9 dias, 8 dias, na verdade. Eu iniciei, participei de uma atividade na segunda-feira da semana passada. Na terça-feira eu já fui fazer uma atividade como monitor, enfim, né? E eu achei, assim, sensacional, porque a gente percebe, assim, que tem uma grande abrangência. Claro que pode melhorar, pode e deve melhorar, e deve abranger mais ainda, mas existe uma boa abrangência. Então a divulgação, como esse podcast, eu acho que... eu sempre acreditei na comunicação, né? Eu tive um pequeno período que eu trabalhei em rádio. Então você tem essa desenvoltura, por isso você está... E eu acho que a comunicação ela é essencial. Então divulgar as atividades do GeForce, né, para que mais pessoas saibam. E eu passei também, né, passei a partir do momento que eu me incluí no projeto, passei também a divulgar os grupos, a levar para outras pessoas, convidar para as minhas atividades, convidar para as atividades das outras pessoas que vão lá e se doam, né? Porque a gente cada um está se doando um pouquinho, 1 hora por semana, outros 2 horas por semana. Vocês que fazem esse trabalho, acredito que mais de divulgação, porque eu também estou conhecendo vocês hoje, né? A Shark está sempre ali, puxando e jogando para cá e catando gente também. Então, cada um, né, com o seu potencial, com o seu conhecimento, com a sua habilidade, experiência, né, vem contribuindo e vai crescendo. E são atividades que, desde a constelação familiar até o funcional, até a capoeira, mas são atividades que na verdade se conectam muito, porque mesmo, por exemplo, a ginástica em si, a funcional, ela é a visão que se trabalha, até onde eu estou conhecendo no momento, dentro do GeForce, ela é uma visão muito humanista, não é só o corpo. Então, você vai trabalhar o corpo, legal, porque é bom a gente trabalhar a mobilidade, por isso que de manhã o Jorge já coloca funcionoterapia. Isso aí. Funcional. De noite está como funcional. Mas, quem sabe, daqui a pouco vira também funcionoterapia, depende do instrutor. Exatamente. O que o instrutor tem a passar e o gosto dele. Eu queria melhorar isso, queria mudar isso. O professor é livre para fazer essas mudanças e sugerir outras mudanças e outras atividades e tudo mais. Exato. Então, essas energias, né, que se que se conectam, elas são importantes, né? A atividade de capoeira que eu estou propondo dentro do GeForce, ela é mais orgânica também. Claro que daqui a pouquinho vai ter um pessoal que vai dizer, não, eu quero treinar mais e quero me desenvolver o movimento, quero aperfeiçoar, quero subir meu chute, quero ter mais velocidade. Mas nesse momento o primeiro degrau. É levar o quê? É levar a vivência, levar a parte orgânica da capoeira, como se fosse a semente da capoeira. Depois sim, vamos ter um grupo de treino. Claro. Podemos ter, e aí sim, aí o bicho pega, é um treino, é mais focado, vai focar no movimento, na perfeição do movimento, na busca da habilidade em si, né? Mas nesse momento, assim, é o quê? É que ela seja algo vivo, algo energético, né? Como a gente fala sempre, e o que o axé, diz, né? Da liberdade que você tem de dar aula da sua forma, desde que esteja no horário, você tem toda a liberdade. Eu creio que isso é fundamental, né? Porque
a gente vai descobrindo. Assim, nos primeiros momentos eu também fiquei até um pouco confuso, porque assim, às vezes a liberdade demais também te deixa um pouco confuso. Bom, pô, eu posso ir para qualquer caminho realmente, né? Claro que dentro daquilo que você se propõe, mas ter a liberdade de você fazer, né? Como tu falou, André, daqui a pouquinho o professor de funcional, ele foca um pouco mais na questão física, realmente, no desenvolvimento, mas daqui a pouquinho ele também, não, agora eu vou levar um pouquinho mais para uma terapia junto, vou fazer um movimento mais orgânico, vamos dizer assim, né? Que é o sentir, se conectar com o pessoal que faz de manhã lá. Eu tenho dificuldade em dormir cedo. Então, aí por consequência, eu tenho dificuldade em acordar cedo, né? Não faço grandes atividades à noite, mas enfim, eu tenho dificuldade para dormir. Eu não sei nem se insônia, enfim, o que é, mas eu gostei de ir de manhã para fazer, por exemplo, sentindo o nascer do sol, né? Porque isso ali em si já é uma experiência, né? De você acompanhar, né? Então aí você faz uma atividade física, se conectando com a natureza, junto ao mar e com o pôr do sol, né? Isso já é uma terapia. Meu Deus. E me fala uma coisa, quem foram os seus maiores mestres de referências aí na capoeira, na cultura afro-brasileira? Eu tive, através de uma viagem que eu fiz, na época que eu estava cursando educação física, porque no Rio Grande do Sul, hoje a capoeira já é mais desenvolvida até, já é muito forte, já tem uma raiz forte. Mas onde eu morava, lá no noroeste do Rio Grande do Sul, que é uma região formada nas missões, que é o índio e o português, né? E um pouco de espanhol. Na região noroeste já é mais o germânico lá, é o alemão, o italiano, mas basicamente. Então não era uma região que tinha essas experiências de capoeira. Mas eu morei um tempo em Minas Gerais, né, em Poços de Caldas, e lá eu pude, foi onde eu conheci. Então eu conheci era capoeira de rua, não era uma capoeira como a gente faz hoje, com organização e tal. O pessoal jogava capoeira lá. Então tem uma pessoa que ele nem era chamado de mestre, chamava de bombeiro. Ele era bombeiro, na verdade, e ele juntava uma galera, tinha uma roda tradicional lá, que a Minas Gerais já tem essa tradição mais forte, né? Pela própria formação cultural de mais negros, enfim. Então nunca tivemos muito contato, mas as atitudes e o que ele fez me influenciou, né? É aquela influência assim pouco boa e sem muito contato, na verdade, né? Ele influenciou. E posteriormente, né, que é o meu mestre capoeira, que é o mestre Michel, que é do Rio Grande do Sul, e o irmão dele, mestre Churrasco, que é uma referência da capoeira no Rio Grande do Sul. A referência principalmente da capoeira de Angola, que a gente chama, tem alguns estilos de capoeira. Tem uma capoeira que é um pouco mais rápida, que é mais acelerada e tal, que a gente chama de capoeira regional, que é de mestre Bimba, que criou, formatou ela. E existe a capoeira mais tradicional, que a gente chama de capoeira mãe, que é a capoeira de Angola, que é a qual eu sou mais adepto, que é um pouco mais orgânica, que busca suas raízes, busca ancestralidade. Então, mestre Michel, que é o mestre que me formou basicamente, e o irmão dele, mestre Churrasco, que é, então, provavelmente a maior referência do Rio Grande do Sul em termos de capoeira Angola, são os meus, aqueles a quem eu sigo o exemplo deles, né? Muito bom, muito bom. E, nossa, tanta pergunta, né? André, me fala uma coisa. Qual é uma pergunta assim que a gente pode fazer para ele para ser aquela pergunta chave? Você tem alguma ideia? Essa parte é toda administrador, né? Eu sou não, porque eu tô aqui, mas legal. Eu falei já do momento marcante, né? E diga uma coisa. Você me fala sobre as suas crenças, né? Você acredita em Deus? Enfim, me fala sobre suas crenças. Dentro a gente teve um papo antes lá no começo sobre paternidade, algumas coisas assim. Família, né? Eu fui adotado.
Então eu sou meio com índio, mas se você ver o meu nome, ele é Miller. Miller é um sobrenome de alemão. E o resto do meu nome também, o último nome também é de alemão, o Hufnagel. Então eu fui adotado. E essa adoção até me foi omitida assim, por um bom tempo, mas eu não carrego mágoas disso, enfim, porque a minha mãe é que me criou e ela fez da melhor forma possível e me passou bons exemplos, né? E eu acredito que o resultado foi positivo. Então, por que eu falei isso? Porque, como de origem católica, como talvez a maior parte das famílias alemãs, de origem germânicas, eu fui batizado como católico. Posteriormente, eu, por ser muito questionador, assim, hoje eu não leio tanto, mas eu lia muito. Com 12, 13 anos eu lia Neruda, lia Lobsang Rampa, lia Buda, né? Então isso me levou a buscar várias experiências, né? Tive uma experiência como gnóstico, o ensinamento gnóstico, a gnose a palavra gnose é conhecimento, né? Então conhecimento e trabalha também o religare, que é nos ligar com Deus, mas independente em si de uma religião específica, né? Então tenho Deus como referência. Hoje tem alguns laços também com religiões afro-brasileiras, mas eu não sou um praticante de nenhuma religião em específico. Sim. Né? Como disse, hoje tenho muitas coisas em relação à religiosidade afro-brasileira, né? Não posso dizer africana porque já se misturou muito, né? Em relação aos orixás, enfim, e busco, talvez ainda estou em busca, né, dos meus guias, mas busco a Deus acima de tudo, né? E tenho como Deus, eu tenho a Deus, né, como aquilo que importa, independente do local, independente da denominação, da religião, né? Ou da religião em si. Tem alguma coisa hoje que você fala, Alex, eu gostaria de fazer isso e eu não fiz até hoje na minha vida? Tem essa coisa? Eu acho que a gente deve ter, né? Porque se a gente não tiver mais... É porque já era. Né? Assim, se você disser, já fiz tudo, já aprendi tudo, aí você tá na hora extra aqui, né? Então, a gente tá fazendo o que aqui? É verdade. Hoje, assim, eu alimento alguns projetos, assim, que é isso que eu tô fazendo, que é de capoeira, que é paralelo ao meu trabalho, né? Que hoje eu trabalho na área hoteleira aqui, enfim. Mas eu tenho, além desse projeto, assim, ou talvez junto com o projeto de capoeira, arrumar uma Kombi ou uma Tupic, fazer uma casinha dentro e viajar. Que legal. E viajar e ao mesmo tempo levar a capoeira junto. Né? Aonde eu estiver passando, oferecer um pouco daquilo que eu conheço, fazer oficinas e ao mesmo tempo viajar, né? Tipo, conhecer. Eu acho que é esse meu lado indígena que, né? Que ele não tem uma raiz específica, né? O índio, ele anda por tudo, como aqui, andavam os sambaquis antigamente, né? Ele é nômade, né? Então ele vai andar, ele quer andar, quer conhecer, pode voltar, né? Mas é livre. Ele quer andar. Então, eu acho que isso é um projeto assim que eu estou trabalhando nele, né? E buscando o momento oportuno. Como você falou, a gente falou antes lá, a gente fica esperando, às vezes, eu vou iniciar. Como agora, voltei a fazer capoeira, nem sei se era o momento certo, mas voltei porque surgiu e renasceu em mim esse fogo. E da mesma forma esse projeto, que é um projeto pessoal, né? Que é de sair, de viajar, de conhecer lugares, ter experiências e depois, né, a gente não sabe onde para. Sim. Bom, a produção está falando que o nosso tempo já acabou, mas agora eu quero dizer para você, né, que todos vocês que estão nos assistindo, o Ibirá, que o pessoal da GeForce, o Achar, enfim, toda a galera, agradecer a Deus, né, e todos os dias essa oportunidade que a gente tem de estar respirando, tem muitas pessoas que nem acordaram, então, às vezes você está reclamando da vida, às vezes você está
aí injuriado com algumas coisas, olhe no espelho e, eu não acredito em Deus, não. Olha no espelho, você é o reflexo de Deus, entendeu? Então, agradeça o fato de você levantar, olhar no espelho e saber que tem pessoas que você pode ouvir, confiar, porque são pessoas que vêm através da palavra de Deus para poder ajudar na sua jornada também. E o Ibirá, ele é uma pessoa divina, é uma pessoa batalhadora. Eu vi que ele carrega algo extraordinário, um brilho aí, ele ama o que faz, isso é importante. Então, procura você saber o que você ama, que é aí que está o propósito, entendeu? E eu quero terminar com Ibirá, ou cantando, ou falando alguma coisa, fica à vontade. Você tem 1 minuto, se você quiser deixar um recado para alguém, né, para o Brasil inteiro. Então, eu vou deixar esse final com você. Então, e até o próximo podcast do G10, pessoal. 1 minuto, vamos Certinho. lá. Então, em primeiro lugar, obrigado, né? E a gente tem uma frase que a gente usa na capoeira, né? Que a gente fala assim, o mundo de Deus é grande. Ele cabe numa mão fechada. O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Meu Deus. Até o próximo vídeo, pessoal.